Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam bem-vindos, tomem assento aos seus lugares e é com grande satisfação que nós convidamos ao palco um profissional que personifica a visão do condomínio 5.0. Léo Nascimento, com uma carreira marcada pela excelência e inovação, Léo é graduado em Segurança da Informação, o que lhe confere uma perspectiva única sobre a proteção de dados e infraestruturas tecnológicas, temas cruciais para os dias de hoje, inerentes à IA. Sua expertise comercial foi lapidada em posições de destaque, incluindo a de ex-gerente comercial da Intelbras, uma das líderes em soluções de segurança e comunicação, e também sua atuação como consultor e gestor comercial. Essa experiência lhe proporciona um olhar estratégico sobre a implementação e também um retorno de investimento em novas tecnologias. No universo condominial, Léo é uma referência. Ele é especialista em condomínios pela renomada FGV Conase, acumulando mais de 1.000 horas de formação dedicadas ao setor. Sua atuação prática como síndico profissional lhe oferece o conhecimento diário dos desafios e oportunidades da gestão, permitindo que ele fale com propriedade de quem vive a realidade dos condomínios. Preparem-se para uma palestra que une conhecimento técnico, visão de mercado e a prática do dia a dia para transformar a gestão do seu condomínio com inteligência artificial. Senhoras e senhores, é um prazer receber você, Léo. Fique à vontade. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui. É uma alegria, uma satisfação. Tem pessoas que a gente só encontra em feiras, né? Então, é muito legal a gente estar participando nessa feira que já virou um calendário, né, anual do Espírito Santo. A Expo Condomínio Completo é a maior feira do mercado condominial e a gente tem o orgulho de poder estar aqui hoje contribuindo um pouquinho com esse tema de inteligência artificial, né? Alguém aqui já não conhece a inteligência artificial? Alguém aqui não sabe o que é? Na verdade, a gente está achando que é uma coisa muito nova, né? A inteligência artificial. Só que a inteligência artificial, pessoal, ela é mais velha que todos nós que estamos aqui. Não tem ninguém aqui com a idade da inteligência artificial, são 70 anos. Ela começou com Alan Turing, ele que deu essa nomenclatura de inteligência artificial. Mas, Léo, então por que está esse frisson, todo mundo falando de inteligência artificial, todo mundo perguntando, todo mundo querendo saber o que é a inteligência artificial? Na verdade, pessoal, o que mudou foi a forma a linguagem de comunicação, né? Anteriormente, a 30 de novembro de 2022, as pessoas, para poder falar de inteligência artificial, tinham que ir para uma academia e era assunto de laboratórios. Hoje é assunto de escritórios. Por quê? Porque foi desenvolvida uma comunicação para que a inteligência artificial comunicasse conosco. Então, é como se a inteligência artificial fosse treinada para falar a nossa linguagem, a gente não precisava mais falar de matemática aplicada, de linguagem de programação e a linguagem da máquina. Então, por causa disso, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho e poder apresentar para vocês algumas formas de se aplicar a inteligência artificial no mercado condominial, ok? Eu quero agradecer aqui a pessoa do Helder, né, pelo convite de estar podendo trazer esse tema para vocês aqui hoje. Acho que esse tema é um tema novo, né, no mercado condominial, e a inteligência artificial ela vai caminhar ainda muito bem aí para nós estarmos apresentando. Bom, então a gente vai fazer um pouquinho de aplicação prática sobre a inteligência artificial e aí a gente vai precisar, então, desenhar mais ou menos aí o cenário, né, que nós vamos estar apresentando como desafios, né? Então, quais são os desafios de uma gestão condominial moderna? Acho que o maior desafio de toda gestão condominial é a comunicação, né? A comunicação é algo que exige de nós, primeiro, uma paciência de monge, né? Porque você fala a mesma coisa, acho que 3, 4, 5, 6, 10 vezes, 1000 vezes. E aí, a inteligência artificial vai ter uma paciência que nós humanos, né, nós não temos, né? Então, ela vai poder comunicar o mesmo assunto muitas vezes. Então, ela é muito eficiente
para melhorar a questão da comunicação, né? Dificuldade de organização. Todos nós administramos um condomínio, geramos muito dados, né? Tudo num condomínio gera dado. E hoje em dia, com a tecnologia, você gera dados para todas as operações de um condomínio. Seja com a operação bancária, seja uma obra que precisa ser feita, seja uma pessoa que entra dentro do condomínio através de uma aplicação facial, né? Então, o condomínio ele tem dificuldade nessa organização de dados e a inteligência artificial, então, consegue auxiliar nesse aspecto da organização da informação. Toda a administração de condomínio tem sobrecarga do administrativo, né? Ou seja, você tem muitas tarefas a serem realizadas, você tem muitos desafios administrativos e que muitas vezes você precisa de quê? Você precisa de ter documentações e processos bem alinhados, para que você não se perca e você não encontre aquela informação naquele momento que você mais precisa, seja um processo trabalhista, seja uma solicitação de mudança, por exemplo, né? Então, essa questão da sobrecarga administrativa, ela exige de nós o quê? Documentações e processos. E a IA, ela vem para poder fazer o cara crachar ali. Ela não tem uma coisa que nós brasileiros usamos muito, que é o jeitinho, né? Pô, mas ontem eu passei. Não, mas hoje, né, não vai passar, porque a gente implantou um controle de acesso e para você passar, você precisa estar cadastrado dentro do condomínio, né? E a questão do tempo, né? Cada vez mais nós temos nosso tempo limitado diante de tantos desafios e as grandes demandas que a gente tem. Então, a gente acaba tendo muito serviço para pouco tempo. E aí as pessoas muitas vezes perguntam, será que a IA vai substituir o ser humano? Né? Historicamente, nós vemos essa guerra, né, do homem com a máquina. Eu acho que começou essa questão de ocupar espaços, né? Ao longo da história, a gente vê várias aplicações, mas o mais recente agora foi a guerra do Uber, né? O Uber, quando foi implantado, os táxis não queriam Uber, ninguém queria Uber, e, de certa forma, né, a inteligência artificial remete a nós essa questão da ocupação dos cargos de trabalho. Na verdade, eu penso de uma forma diferente, tá? Eu penso que nenhuma máquina, jamais e nunca, vai pegar o trabalho de uma pessoa humana. Ela não vai substituir 100%, porque uma máquina não tem sentimento, uma máquina não tem emoção, a máquina ela vai ser programada pelo ser humano. Mas uma pessoa, um ser humano, utilizando IA, essa pessoa sim vai roubar ou vai assumir um posto de qualquer outra pessoa em qualquer tipo de assunto, né? O meu advogado passa mal comigo. Eu acho que uma das áreas que eu sou mais leigo, né, é a área de jurídica, e é a área que eu mais uso o IA hoje para poder estar me auxiliando. E aí o meu advogado, se você pegou isso, Leonardo, você pegou isso daí, rapaz, você tem que ter calma, não é assim não, você tem que analisar a jurisprudência. Mas eu falei, doutor, a ferramenta já está analisando também. Esse update que foi feito aqui, até a jurisprudência ela consegue fazer análise. Então, uma pessoa de qualquer área, utilizando inteligência artificial e sendo capacitada por ela, ainda mais a inteligência artificial generativa, que ela vai aprendendo com você e você vai aprendendo com ela, então vai se aperfeiçoando durante o uso, você consegue fazer o quê? Você consegue ser treinado pela inteligência artificial e você consegue treinar, sempre com linguagem coloquial, né? Então, é muito importante nós ficarmos atentos a isso. Alguém tem alguma pergunta ou gostaria de apontar algum outro tópico desse daqui que não apresentei para vocês aqui hoje? Alguém acha que tem mais alguma área da área condominial que a gente pode estar colocando aqui como nosso
plano de fundo para fazer a apresentação? Então, nós vamos dar continuidade aqui, e aí eu vou falar sobre a mais famosa das ferramentas, ok? ChatGPT. Quem já usou? Quem já usou ChatGPT? Todo mundo já usou? Posso perguntar para você como é que foi a sua primeira experiência com o ChatGPT? Cara, primeira experiência, bom, me gerou um pouco de medo, né? Eu não esperava que a resposta ia vir de uma forma bem estruturada e bem mais profissional. Então, eu acho que vou dar um exemplo que eu utilizo bastante para poder aperfeiçoar os meus e-mails. Eu sempre achei que eu tinha um e-mail bom, bem profissional, mas eu vi que a experiência com a IA aperfeiçoou demais. Então, me causou um pouco de medo, né? Então, é justamente isso, pessoal. Ou seja, desculpa, qual que é o seu nome? O Cássio passa a ter agora um corretor ortográfico personal que vai aprendendo a forma como que ele fala e vai se aperfeiçoando quanto mais ele usa. Tem coisas que você vai ver logo, logo, que... você tem sotaque, né? Você tem sotaque. Sou de São Paulo. Ou seja, a IA vai entender que a forma dele de falar de São Paulo é diferente da minha, que sou capixaba. E ela vai aprendendo com ele a usar esses termos. Ela vai sendo treinada por ele e vai treinando ele ao mesmo tempo. Então, é disso que a gente está falando, pessoal. A gente está falando de você pegar um talento que você tem e você maximizar esse talento. É você pegar uma ferramenta que vai te transformar em um profissional melhor. E eu acho que é justamente isso que você procura quando você faz, aqui não está, mas quando você faz a comunicação com o ChatGPT para corrigir os seus textos e aperfeiçoar melhora na comunicação. Beleza? Análise de documentos, pessoal, olha só. No setor de condomínio, uma das coisas que a gente mais tem uma demanda é a questão de documento. Seja ficha de comunicação e padronização para solicitação aos moradores, uma solicitação de mudança. Eu gosto de usar muito manual, tá? Eu gosto de usar muito manual. Então, eu fiz manual do zelador, manual da limpeza, manual da portaria, manual... Cara, tudo através de análise de documento. Tudo através de procedimentos que a gente vai estar criando. E aí, isso daí, pessoal, para você poder conseguir fazer identificação do que está faltando nos seus manuais, do que está faltando na sua comunicação, do que está faltando nas suas padronizações, a inteligência artificial vai fazer a correção. A inteligência artificial vai melhorar, né, a análise dos seus documentos. Leonardo, qual o tipo de documento? Todo tipo de documento. Eu estou colocando balancete que eu recebo da administradora dentro da inteligência artificial. E ela diz se teve conciliação ou se não teve. E ela gera um relatório depois que você pode mandar para o seu conselho e tal. Aí você fala, ChatGPT, faz o seguinte, apresenta esse relatório de forma que um conselheiro com formação tal consiga, e aí eu descrevo a personalidade do conselheiro. Eu sei onde ele trabalha, eu sei a linguagem que ele costuma utilizar, e aí eu vou treinando a minha inteligência artificial para comunicar para aquele conselheiro. E aí eu pego um outro conselheiro, que tem um outro perfil, e eu faço a mesma coisa. E aí o que acontece, pessoal? O nível de ruído dentro do condomínio, o nível de insatisfação diminui. Porque eu, Leonardo, sou humano e eu normalmente tenho um vício de linguagem, eu tenho a minha forma de falar, eu tenho a minha forma de se expressar. Às vezes eu vou chegar num lugar, vou me abrir muito o braço, a pessoa não vai gostar, pô, esse cara é espalhafatoso. A IA não, a IA você vai treinando ela e ela vai se adaptando àquele determinado conselheiro ou até mesmo determinado síndico. Tem alguém de administrador aqui? Você é de administradora? Você também é de administradora? Você é da Condo 27, né? Ah, que legal, bom te ver. Bom te ver. Então, você consegue treinar a sua IA para aquele tipo de síndico que você tem dentro do seu condomínio. Aquele condomínio específico. E aí, a análise de documento, ela deixa de ser uma coisa genérica e passa a ser uma coisa pessoal.
sabe? E eu acho que o legal da inteligência artificial, e a gente vive hoje o marketing da experiência, nós vivemos a era da inteligência, nós vivemos hoje a era da Disney, todo mundo quer ter uma experiência Disney, e a Disney tenta, né, ou pelo menos entrega uma experiência para cada pessoa que vai visitar o parque. Então, se você tem uma experiência de ir à Disney, eu tenho uma experiência, as nossas experiências acabam sendo um pouco diferentes, né? A gente consegue personalizar da mesma forma com o chat GPT, a análise de documentos. Então, o chat GPT, pessoal, ele vai ser muito bom para fazer análise de documentos, criação de material padrão, tá? E aí a gente fala dos manuais, né? O Honda, todo tipo de manual, tá? Eu criei recentemente, até comentei contigo hoje, código de ética para o condomínio, onde a gente estabelece um código de ética e apresenta para os moradores. A gente pode criar, né, todo tipo de ficha que você pensar, né? A pessoa, quando entra lá no condomínio que a gente administra, a gente pede até autorização para liberação de imagem, né? Que às vezes a gente faz os vídeos e tal, né? Pessoal de administradora, que tem pessoal terceirizado, isso é muito importante, né? Vocês que têm funcionários trabalhando dentro de outros lugares que vocês acabam não tendo, é importante de pedir autorização de uso de imagem, e a gente cria todos esses modelos, né, e padronizados de acordo para aquele condomínio personalizado, né? E aí, a grande febre aí, que são as LLMs, que a gente chama, que são os assistentes virtuais. Aí eu queria destacar um chamado Lindy. A Lindy, ela é uma versão 10.0 do assistente do Google. Você consegue marcar exame, você consegue agendar horário, você consegue fazer todo tipo de solicitação. Quem tinha anteriormente secretária executiva era grandes profissionais de grandes empresas multinacionais, que a empresa contratava uma secretária executiva que ela cuidava da vida daquela pessoa, fazia reserva, cuidava da agenda, cuidava, né, se bobeasse, ela dava até janta para a esposa. Mas deixa eu voltar aqui. Mas com a assistente virtual, que é a nova febre do momento, né, e aí a gente fala de uma ferramenta muito legal, que vocês depois podem estar entrando, que é a Lindy, que ela vai ajudar muito vocês a fazerem essa criação desse assistente virtual. E assim, o legal, cara, que assim, é muito fácil de você falar, porque ela entende a sua linguagem. Você não precisa falar com código, você vai falar, preciso que faça isso, 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 no horário de tal e tal e tal. Você vai comandar. Como se daria uma ordem para um funcionário, como se daria uma instrução de trabalho para funcionário, você vai dar para a inteligência artificial. E eu acho que isso, para quem está acostumado, né, a fazer ficha de inspeção de trabalho, controle de atendimento, cara, sai na frente. Por que nós da geração X estamos saindo na frente com essa tecnologia? Porque até hoje, toda tecnologia que era criada, você tinha que pedir um menino de 18 anos para poder te ensinar. Por que com a inteligência artificial está diferente? Porque o grupo do tipo assim, o grupo do tipo assim, falta conhecimento, falta argumento, falta uma série de coisas que nós, mais vividos, mais maduros, conseguimos implantar, ou já temos uma experiência de retórica muito maior que esse grupo, chamado, agora é geração Z, né? Passou os milênios, agora é o Z, né? Geração Z. Então, aqui eu acho que todo mundo é da geração X, né? Nós somos da geração X, né? Acho que tem um milênio aqui, né? Todo mundo da geração X. Mas essa contracultura que é a primeira vez que eu estou me sentindo dono de uma tecnologia nova. Parece que a inteligência artificial, pessoal, foi feito para a nossa faixa etária de idade. Inclusive, não sei se vocês conhecem uma escola chamada Adapta, não sei se vocês conhecem, e tem um repórter aí muito conhecido chamado Carlos Tramontina. Se você procurar
adapta Carlos Tramontina no YouTube, você vai ver ele explicando o porquê que a inteligência artificial é para nós, quarentões. Entende? Então, assim, é porque a gente tem mais bagagem. E isso vai fazer toda a diferença na hora de você construir o seu assistente virtual. Tá? Bom, toda essa palestra aqui, eu preparei ela em 3 minutos. Leonardo, 3 minutos? 3 minutos. Toda a palestra foi... Você sabe que a nossa vida ela é corrida, né? Imagina só você preparar uma apresentação para um cliente em 3 minutos. 3 minutos. Qual a ferramenta? Gama. Essa ferramenta aqui, pessoal, é a minha queridinha. Ela e uma outra chamada Leonardo.ai. Essa daí é melhor, Leonardo. Leonardo é melhor. A Leonardo você pode fazer vídeo e eu sou péssimo em desenhar, e eu sempre gostei, eu me acho que eu sou um pouco artista, eu gosto de fazer poesia, eu gosto de fazer poema, e a inteligência artificial até isso está melhorando, né? Passei a ser um cara mais romântico com a inteligência artificial. Então a inteligência artificial, ela também, e eu acho legal isso, cara, que você se relacionando com a máquina, você consegue se entender melhor como humano. Você se torna um humano melhor em um relacionamento com a máquina. Isso eu acho que no último ano foi a coisa mais importante que eu desenvolvi usando inteligência artificial. Mas o Gama, pessoal, ele é para fazer apresentações, ele é para fazer as palestras, ele é para fazer as assembleias. Imagina só, você pegar um balancete, fazer análise no ChatGPT, gerar todos os dados, você ir para o Gama e ele te apresentar tudo em 3 minutos. Ali você tem todas as informações, você tem todos os relatórios, você tem todos os gaps que você precisa estar setando. Depois você vai só ajustando, né? Gastei aí mais 1 hora para poder ajustar a palestra, né? 3 minutos para fazer e 1 hora para ajustar, né? Porque você também não pode apresentar de qualquer forma, né? E aí o legal que a inteligência artificial e aí eu dou esse depoimento público para vocês, é ensinar você a forma de fazer. Muitas vezes nós, síndicos, queremos fazer as coisas do nosso braço, que não, vamos fazer, depois a gente vê o que dá, não, vamos fazer acontecer. E aí, quando a gente melhora a nossa comunicação, quando a gente melhora a nossa linguagem, a gente percebe, eu acho que esse último ano, eu percebi que a forma de fazer uma melhoria num condomínio, a forma de promover uma mudança de cultura dentro do condomínio, ela é tão ou quão mais importante do que a tarefa. A forma como você faz, ela faz toda a diferença. É que a forma que vai impactar ou vai deixar a lembrança daquilo que ocorreu, né? Eu recebi a visita do meu amigo Cleiton aqui hoje. Tomamos um café, fomos na padaria. Não vou lembrar de nada do que a gente falou, mas eu vou lembrar que eu fui com ele na padaria, a gente tomou um café e comemos um pão de queijo. E a experiência humana é isso. Nós, humanos, somos relacionais, nós somos emocionais. E isso máquina nenhuma vai conseguir, né? Diz os chineses que já estão conseguindo, né, algumas coisas em relações. Mas eu acho muito difícil, né, que as coisas caminhem para esse lado, né? Então, com relação ao Gama, tá? Essa ferramenta é uma dica de ouro que eu deixo para vocês aqui, para poder melhorar, né? Melhorar a apresentação das assembleias, melhorar o relacionamento com o seu cliente, tá? Bom, Mapify, pessoal. Mapify, eu até, não sei quem está aqui do grupo, né? Eu até coloquei lá no Mapify ontem. Foi ontem, né, Anderson? Eu montei lá no Mapify um plano diretor para síndico profissional. O que é o plano diretor, pessoal? É o conjunto de ações e direcionamentos que você vai dar para o seu mandato. Nós, muitas vezes, chegamos num condomínio, falta documentação e a gente começa um trabalho investigativo. Você começa a ler a ata, você começa a analisar os documentos, e aí você vai lá nutrindo as informações, vai criando as informações, vai tendo acesso às informações. Depois você joga aqui no Mapify
e ele vai abrir um workflow para você, a melhor forma de você implantar aquele plano diretor para a necessidade daquele condomínio. Então, aquele condomínio que a gente tem a necessidade de montar e construir um plano diretor, a gente vai utilizar o Mapify para ser o nosso passo inicial de entrada. E aí a gente vai alimentando mais de informações e depois tem outras ferramentas aí, o Lucha, por exemplo, que a gente pode estar utilizando para ir aperfeiçoando, tá? Então a gente vai aperfeiçoando através disso daí. Então o que é legal usar no Mapify? Projetos e obras, processos administrativos e o planejamento anual. Essas três coisas, se você colocar no seu planejamento e utilizar essa ferramenta, vai melhorar bastante a forma que você vai apresentar a sua gestão, tá? Beleza? Bom, eu já falei um pouquinho, antecipei as aplicações práticas do dia a dia, né? E aí nós temos o kit de boas-vindas, que eu já falei, temos a prestação de contas, que eu já falei, tem o treinamento de equipe, que eu já falei, né? E aí, por exemplo, tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer, controle de ASO, né? Com a questão da equipe, e a gente cria os alertas para poder estar informando a gente questão de vencimento, cursos e certificações, né? Que é uma coisa muito legal também, para a gente poder estar controlando. Então, essa parte de equipe, pessoal, ela é muito rica, né? E por último, a central de atendimento. Lá, no condomínio que eu sou síndico, nós criamos o SET. O que é o SET? O SET é um chatbot que ele manda direcionamento de várias informações para o morador. Ele envia a convenção, ele envia modelo de formação de solicitação de mudança de obra, vistoria ART, ele manda procedimento de mudança, ele manda apresentação de PowerPoint, ele manda áudio, ele pega um vídeo, um áudio e ele converte para texto, que eu não integrei ele ainda com a voz, né, que a gente pode estar integrando também, mas não integrei ainda. Então, o SET, ele é nada mais ou nada menos que o atendimento primário do morador. E aí, depois, quando chega num certo nível, tem um workflow que a gente desenhou lá, vai para um atendimento do humano. Mas aquele primeiro atendimento, aquela primeira solicitação, é atendida por ele. Lá nesse condomínio, a gente colocou, por exemplo, um serviço chamado de Faz Tudo. Então, eu tenho um funcionário que ele vai na casa do morador e ele executa pequenos serviços. A gente estabeleceu um escopo de serviços e aqueles serviços já estão inclusos dentro do valor do condomínio. Esse serviço de Faz Tudo é um diferencial que a gente colocou lá e a central de atendimento que consegue dar essa vazão. Eu preciso trocar uma lâmpada, eu preciso trocar uma luz do corredor, eu preciso instalar uma cortina, eu preciso trocar o varal, eu preciso tirar um entupimento. O SET já faz esse tipo de atendimento. Mas ele vem sendo treinado ao longo de um ano. Ao longo de um ano, a gente veio treinando ele para ele ir descobrindo as coisas que a gente mais precisa e que impactam mais atenção da nossa gestão. Tá ok? Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Queria falar alguma coisa sobre essa questão do que a gente está falando até aqui? Bom, então a gente tem os principais benefícios, né? Os números não mentem, pessoal. A gente que é da área de TI, a gente trabalha muito com os números, e a gente checa muitos números, e a gente avalia muitos números, né? Então, nós estamos falando que se vocês implantarem essas ferramentas que foram apresentadas aqui, hoje eu consegui colocar uma sementinha no coração e na mente de cada pessoa, que vai gastar um pouco tempo mais, que vai se esforçar um pouco mais, que vai falar com a máquina um pouco mais, que ela vai conseguir reduzir 70% do seu tempo em tarefas administrativas. 85% de satisfação. A gente fez uma enquete agora lá no condomínio, graças a Deus a gente teve 93% de aprovação. 93%. E aí eu compartilhei isso num grupo de condomínio que a gente está lá,
falou assim, pai, você tem coragem de fazer enquete? Eu falei, cara, eu sou um cara corajoso. Eu sou um cara corajoso. E a gente conseguiu atingir 93%. E 60% de resolução, tá? E de dúvidas. As dúvidas, pessoal, elas acontecem porque as pessoas não querem mais memorizar nada. É muito mais fácil a gente, né? E as pessoas estão treinadas, né? A Google, você perguntar para o Google, né? E tem muitas pessoas que usam a ferramenta hoje, o ChatGPT, como usa o Google. Porque a gente está na web 2. Começou na web 1.0, na web 2.0, nós estamos na web 3.0, né? Na web 2.0 foi onde o Google dominou. E as pessoas começaram a ter essa interação. Ninguém mais grava agenda de telefone, ninguém mais grava endereço, ninguém mais grava rota de lugar, ninguém grava mais nada disso. Porque fica muito mais fácil e as pessoas chegar lá e mandar no zap do condomínio, aqui até que horas que eu posso fazer a obra? Do que ela pegar o manual e consultar. E aí, 60% do seu tempo que você gasta hoje é para fazer isso. E a gente está falando que se você treinar um botzinho lá, colocar lá, 60% do seu tempo, né? E ainda tem pessoa que reclama, ela manda o zap, deu 10 minutos, mas vocês não atendem. Em 10 minutos. Aí fala, não, o serviço deles é ruim. Por quê? Porque eles não respondem chamada. Pô, mas tem 10 minutos que você ligou. A gente vive nessa era, a gente encontrou o mundo desse jeito. E cabe a nós resolver. Como que nós resolvemos isso? Com um assistente de IA. Então, essa aplicação aqui, somada, pessoal, a gente vê que se a gente somar aí, né, e dividir por 3, olha o quanto de tempo que nós vamos ganhar. Então, eu gosto de pensar a inteligência artificial não como algo que vai roubar o nosso emprego, mas algo que vai nos dar mais tempo, né? Os pessimistas vão dizer, a IA vai roubar o emprego. Os otimistas vão fazer o seguinte, a IA vai me dar mais tempo, vai roubar o meu trabalho. Você vai ter menos trabalho com coisas repetitivas que você tem hoje. Você já parou para pensar quanto do seu trabalho hoje é repetitivo? Quanto você se sente esgotado emocional e no final do dia desgastado por repetições, né? Eu sou meio agitado, né? Eu acho que eu sou hiperativo, eu acho. E eu não gosto de ficar no mesmo lugar, eu gosto de estar sempre inovando, eu gosto de sempre estar articulando, fazendo coisas novas. E a repetição, né, para quem tem a síndrome do pensamento acelerado, é a coisa que mais desgasta, mais dá estafa mental na pessoa, ficar repetindo a mesma coisa muitas vezes. Então, a gente vive esse momento de conseguir resolver esse problema através da inteligência artificial. A gente consegue reduzir a carga do nosso trabalho, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida. Então, muitas pessoas estão falando, não vou usar o IA, não, porque a IA vai roubar o emprego de muita gente. Verdade, tem funções que vão deixar de existir. Quem usa assessorista em condomínio hoje? Quem que usa assessorista? Na minha época, que eu era universitário, tinha assessorista. Você chegava no edifício, era comum ter um assessorista lá para poder atender. Cobrador de ônibus, né? Então, na verdade, e aí a gente para. E quantos novos empregos surgiram por causa da tecnologia? Influência digital. A gente vive hoje a era da informação, pessoal. E isso não dá para a gente poder lutar contra isso. A gente tem que aprender a absorver e saber a forma de usar. Se tornar mestre nisso, para que a gente domine sobre a máquina. Nós vamos sempre, eu sou otimista, nós vamos sempre dominar sobre a máquina. Leonardo, mas eu vi o Fantástico domingo, e o domingo falou que vai ter a super máquina aí que está ameaçando, né? Inclusive vai acontecer o que aconteceu no Exterminador do Futuro. Antes de acontecer isso, a gente vai criar um antídoto, fiquem tranquilos. Eu gosto de pensar o seguinte, eu gosto de pensar que a partir de hoje, eu tenho a minha inteligência ampliada. A IA, para mim, é como uma espécie de um HD de bolso,
que eu pego o HD, você não pega um HD, começou com pendrive, você pegava, levava a informação, hoje você pega o seu celular e você tem informação em qualquer momento. Eu penso a IA dessa forma, é uma inteligência ampliada, é como se, quando eu uso lá o Leonardo aí, é como eu pegasse aquelas ilustrações que eu gosto de fazer e como eu me sentisse o próprio Da Vinci. Eu me sinto Da Vinci ali, através da tecnologia. Então, ela amplia as minhas capacidades, ela aperfeiçoa, como o Cássio disse muito bem, melhora a comunicação dos e-mails utilizando. E aí, já tem gente perguntando para a IA o que cozinhar, como cozinhar, o que fazer, qual a melhor forma de deixar determinado prato, né? Até o que vestir. Você bota a foto lá e a IA está combinando essa roupa? Hã? Tem um filme chamado, ele é antigo esse filme, chamado assim, Quem Quer Ficar com Polly? Quem já viu esse filme, Quem Quer Ficar com Polly? O cara está indeciso, né? Se ele fica com uma ou se ele fica com a outra, e ele tem uma inteligência artificial e ele faz análise de risco. Então ele trabalha como consultor de análise de risco para gerar seguro para as pessoas. Então ele estava meio que treinado para poder botar todas as informações na IA e a decidir se vai dar Aí tem até um cara que nada com os tubarões e tal. E no filme é legal o que acontece. Ele pergunta para a máquina se é melhor ficar com uma e ficar com a outra. E a máquina responde onde tem menos risco, né? Então, tem um outro filme também, com Bruce Willis, que é muito legal, chama Substituto. Quem viu esse filme aqui? Esse pessoal de condomínio está precisando usar mais IA para poder dar tempo para assistir filme, hein? Não tem ninguém assistindo filme não, hein? Hã? Nesse filme Substitutos, que é com Bruce Willis, é um pouquinho antigo também, ele vive numa realidade em que as pessoas ficam em casa e elas têm um avatar, que é um substituto, e a pessoa vai trabalhar, as pessoas vão trabalhar, vão se relacionar, vão viver a vida com o substituto. E o substituto é a cópia dela mesma, mas mais jovem, mais bonito, né? E ela controla ele através de um sistema neural, que o substituto fica conectado com aquela pessoa. Então, nessa ideia de inteligência expandida, e nessa ideia de uso da inteligência artificial para benefício ao nosso dia a dia, né, a gente vai falar o seguinte: Leonardo, você falou tudo isso aí, tudo isso é muito bonito, mas por onde que eu começo? Como que eu vou começar isso? Como que eu começo? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? Então eu fiz aqui uma implantação passo a passo, para que você possa tirar uma foto, né, e você consiga, através desse passo a passo aqui, saber qual a melhor forma de você conseguir fazer a implantação. Primeiro, pessoal, é mais ou menos o que a gente faz no condomínio, né? Primeira coisa é um diagnóstico, né? Eu não posso chegar no condomínio do Felipe e falar: Felipe, a melhor receita para o seu condomínio é essa aqui, ó. Por que você sabe? Não, porque eu sou síndico daquele outro condomínio lá. Lá a gente fez isso e deu certo. Qual que é a chance de dar certo, Felipe? Zero, né? O condomínio é muito personalizado, né? Ele é muito único, né? O condomínio ele tem um modelo único. Cada condomínio possui a sua individualidade, né? Então é bem complicado a gente tentar levar algo que é específico para um condomínio para ser levado para outro condomínio. Cada um tem o seu método de trabalho ali dentro, né? Não se pisa duas vezes na mesma água do rio. Cada condomínio, cada condômino é um ser personalíssimo. E aí, né, a gente precisa fazer um diagnóstico detalhado para identificar o perfil daquele condomínio, o perfil do síndico, o perfil do conselho, né? É importante para que eu tenha sucesso no meu trabalho, no desenvolvimento da minha carreira, trabalhar com diagnóstico detalhado. Quando você vai no médico, ele faz essas perguntinhas que ele faz, aí você fala assim: pô, eu fui no médico, mas ele nem tocou em mim.
Hoje em dia está assim, né? O cara nem encosta, né? Nem encostou, ele está fazendo um diagnóstico, né? Isso quando você não preenche uma ficha, né, para fazer um determinado exame, que eles fazem toda a amnésia e aquela análise. Isso daí, pessoal, a inteligência artificial está entrando com força na área médica. Está entrando com força. Eu não dou 5 anos para a gente estar sendo operado por robô. Eu não dou 5 anos, para a gente estar sendo operado pelo robô. Já tem robô operando hoje. Já tem robô operando. E aí, o que é interessante, ou o que é fundamental a gente fazer? A digitalização. O que é a digitalização, Leonardo? Eu pegar as normas, eu pegar a convenção, eu criar um assistente para aquele condomínio. Leonardo, o ideal é criar um assistente para cada condomínio? Sim. O ideal é você criar um assistente para cada condomínio. E para cada tarefa. Porque se você treina o seu robô para comunicar, ele não vai fazer análise de dados tão boa se você criar ou treinar um robô só para analisar dados. Então eu tenho um robô hoje de comparação de orçamentos, em que eu coloco todos os orçamentos lá e ele faz o diagnóstico. Eu tenho um robô para fazer análise de documentos, né? E eu tenho um robô para fazer a minha comunicação, né? Para cada condomínio que eu atendo. E aí, por quê? Porque a configuração precisa ser personalizada. Se a gente vai dar uma experiência para o cliente que marque a vida dele, que faça ele lembrar do café que a gente tomou, do pão que a gente comeu, eu preciso entrar na memória dele, eu preciso ter essa relação, né? E aí, o chat GPT, se a pessoa falar, meu cachorro está doente, ou o meu cachorro está doente, fulano de tal, e como é que está o cachorrinho tal? Já está melhor? Já se recuperou? Leonardo, não brinca, a inteligência está fazendo isso? Tá, pessoal. A inteligência treinada, ela é capaz de fazer isso. Ela é capaz de dar esse tom mais humano, que hoje, o tempo que a gente não tem, não permite. E a gente está conseguindo, com mais tempo, gastar mais tempo com essas coisas que são mais importantes, né? O médico, você quer chegar no médico, você não quer que ele chegue e fique fazendo um monte de perguntas, você quer que ele toque em você, você quer que ele fale com você, você quer que ele mostre para você qual que é o seu problema, né? Essas outras coisas aqui, a gente pode automatizar para fazer. Existe uma parte do nosso trabalho que ela deve ser automatizada. E é isso que eu estou estimulando a cada um de vocês que está aqui participando hoje, que comece a fazer. A parte principal fica com você, mas a parte que é trabalhosa, deixa a máquina fazer. Vai gastar tempo com coisas que são mais importantes, se relacionar. Quantos síndicos queriam estar aqui hoje nessa feira trocando essas experiências, vivendo, mas as pessoas estão arroladas no hands-on que elas não conseguem parar. Tem síndico que eu conheço, tem 5 anos que o cara não tira férias, 5 anos que o cara não viaja com a esposa. Isso é ser humano ou é ser uma máquina? Então, se a gente usa a máquina, a gente passa a ser mais humano, né? E o trabalho de síndico, ele é dividido, ou todas as profissões, ela é dividida em 2 etapas, a pendência e a tendência. Se eu estou enrolado na pendência, se eu fico só apagando incêndio, eu não consigo estar aqui participando da Condomínio Expo completo e ouvindo falar das tendências. Estar aqui hoje é um investimento que você fez para você se relacionar com o mercado que você atua. E é a maior feira do Espírito Santo. Tem pessoas que eu só vejo aqui, né? E hoje, infelizmente, não vou conseguir ver o nosso presidente do CIPS, que sofreu uma cirurgia, está se recuperando. Mas eu só vejo o presidente aqui. Todo ano eu encontro ele aqui. Então, é disso que nós estamos falando. E aí, treinamento e capacitação. Pessoal, isso aqui, constante. Equipe tem que ser treinada, gestor tem que ser orientado, a equipe tem que estar com um machado afiado. Vocês já ouviram a história do machado? Machado afiado? O fortão
disputando quem derrubava mais lenha. E o senhorzinho, enquanto ele derrubava uma, ele parava para descansar e ele afiava o machado. Adivinha quem chegou primeiro? O que estava com o machado afiado. O cara que foi fortão lá, quando ele foi pegar o machado dele, estava afiado. E a equipe de vocês, pessoal, é isso. É isso. Você que tem terceirizados, você que gerencia equipes, você que gerencia pessoas, é disso que nós estamos falando. É essa capacitação constante. Tá? E aí, Leonardo, como que a gente começa? Implementação gradual. Eu não vou botar toda a minha empresa para funcionar nesse formato. Eu vou fazer uma parte, vou testar, vou aperfeiçoar, vou corrigir os erros. Tem coisa que eu vou ter que desfazer e fazer de novo. O 7, a gente fez ele, a gente está na terceira versão dele. A gente fez, desfez de novo e agora a gente está... E eu vou ter que desfazer mais um monte de coisa. Porque tem um monte de coisa que eu não pensei que não está lá. Entende? Saiu uma normativa ontem, uma padronização nacional para a questão do carro elétrico. Saiu ontem. Uma padronização. Eu até botei lá no nosso grupo hoje de síndicos. Eu coloquei lá no nosso grupo de síndicos, no Informe Síndico da Fabiola. Né? Quem não está nesse grupo aí, pessoal? Informe Síndicos, Fabiola. Qual o nome da empresa dele, Anderson? Não, mas é Informe Síndico, né? Cota Síndico, Informe Síndico, ela está expondo aqui. Pede para ela te adicionar nesse grupo aí, é um grupo que tem troca muito legal. E eu coloquei lá a normativa nesse grupo hoje. Né? Então, são coisas que eu vou ter que começar, que nós vamos ter que começar a pensar, porque imagina só, eu esqueci o seu nome, Felipe. Imagina só, Felipe, o seu condomínio com um carro de bateria de lítio que nada apaga ele e ele está se carregando na tomada do seu prédio lá, da sua casa lá, deram um jeitinho, puxaram um fio. Pessoal, eu já vi instalação assim de carro elétrico, puxadinho. Esses dias aí pegaram um artista lá em Vila Velha que ele tirou do poste. Vocês viram essa? Ele tirou do poste e estava abastecendo. Foi em Vila Velha, Então, assim, é fundamental que a gente pegue essas normas, estude elas e padronize, né? Coloque dentro da nossa implementação diária. Tá? Para fechar aqui a nossa apresentação, né? Uma conclusão simples, né? Nós estamos falando de eficiência operacional. Tudo que a gente falou aqui, desde o primeiro momento até agora, se resume em eficiência operacional, ou seja, é eu ser melhor naquilo que eu já sou bom, né? Melhor naquilo que eu já sou bom. Eu tenho que voltar a correr, porque eu era bom de corrida, mas eu engordei um pouquinho, e agora eu estou ruim, então tenho que voltar a correr de novo. Né? Então, é manter o controle do peso, redução de custos e risco. Pessoal, alguém tem alguma dúvida que implementar inteligência artificial vai promover uma redução de custo e vai promover uma redução de risco naquilo que você faz? Porque a inteligência artificial vai te ajudar a pensar em coisas que você não estava pensando antes. E à medida que você for treinando ela, que ela for se aperfeiçoando, você vai conseguir aperfeiçoar isso. Né? Transparência e confiança. Tá? E aí, pessoal, eu acho que nós que somos síndicos, né, somos administradoras, parece que a gente carrega uma marca assim, ó, falcatrua. Todo mundo desconfia, fala assim, eu sou síndico, eu sou advogado, o cara já segura a carteira, assim, né? Vai falar de taxa extra numa assembleia, vai falar de cota, de aumento de cota numa assembleia para você poder ver. É isso. E aí, a inteligência artificial, ela permite com que você tenha a informação na mão e que você consiga ser mais transparente. Isso vai aumentar a sua relação de confiança com o seu público. Tudo no nosso condomínio é comunicado. Tudo. Todos os orçamentos, todos os telefones das empresas, todos. A gente está fazendo hoje uma assembleia. Hoje a gente está fazendo uma assembleia online. Eu não estou participando. Né? Deixei uma pessoa... eu queria deixar IA, né? Mas deixei uma pessoa capacitada para poder tocar a assembleia hoje. Né?
E é justamente sobre isso. Antes de iniciar a assembleia, toda a apresentação da assembleia estava no aplicativo do condomínio. Todo mundo recebeu no zap do condomínio. Toda a cotação, todo mundo recebe. E ainda falo o seguinte, Felipe, você tem algum fornecedor tão bom quanto essa empresa aí, que consegue reduzir o custo, que consegue melhorar essa qualidade? Cara, se ele conseguir me convencer que a empresa dele é boa, ele tem o menor preço, chama ele para poder vir conversar comigo. Isso é uma relação de confiança, pessoal. E a gente vai desenvolvendo isso com a nossa comunidade, né? Para poder chegar em quê? Qual que é o objetivo de todo mundo? Melhorar a qualidade de vida. Viver uma vida mais humana, viver uma vida mais alegre, viver uma vida mais feliz, viver uma vida mais próspera, viajar, passear, aproveitar a vida, né? E assim, eu fico feliz, pessoal, de poder estar aqui com vocês hoje e poder tentar, pelo menos, colocar essa sementinha para que a gente saia daqui com esses próximos passos, né? Um workshop prático. Procure um workshop prático. Leonardo, eu tenho bastante condomínio, talvez eu vou precisar de uma consultoria personalizada. Vou precisar que vá uma pessoa lá que entenda um pouco mais para poder me ajudar a pensar. Existem hoje consultorias personalizadas, existem ferramentas personalizadas. Quem já ouviu falar aqui do Conde GPT? Quem já ouviu falar Conde GPT? Saia daqui hoje e pesquise. Você vai mudar a forma de fazer assembleia, dentro dos seus condomínios. E depois pegue o material de apoio, tá? Pensando nisso, eu conversei com o Rafael Bernardes, do Síndico Lab, tá? O Rafael Bernardes é a maior autoridade hoje de IA para condomínios. E o curso dele custa R$400. Eu falei, Rafa, a gente vai dar uma palestra sobre IA. A gente precisa que você faça alguma coisa diferenciada para as pessoas que estão na feira. Está aqui o QR Code, tá? Para quem quiser pegar e capturar. O curso do Rafa vai sair muito mais barato do que ele custa, R$400. A gente vai sair por 250, ele deu R$150 de desconto. Quem entrar aí pode falar o valor para mim, por favor. Acho que é 250, 200. Já tiro a cadeira, já. E aí, vocês... quem tiver em São Paulo, quem quiser estar em São Paulo, o Rafa falou que recebe vocês lá no espaço do Síndico Lab. Cara, vou para São Paulo. Cara, entra em contato com o Síndico Lab, fala assim, Rafa, o Leonardo, que é o representante do Síndico Lab, 310 e 32. Obrigado, 310 e 32. Saiu de R$400 para 310 e 32, tá? Acho que tem a taxa da ferramenta, né? Tem a taxa da ferramenta. Ele vai receber vocês lá. Vai falar, não, foi o Leonardo do Síndico Lab, lá do Espírito Santo, que falou que eu podia vir aqui. Ele vai receber você lá. Agenda, né? Agenda, ele vai receber você lá. Vai apresentar algumas coisas. Se você falar que é do curso, então, pô, ele vai se amarrar, Rafa, fiz seu curso, né? Ou então você está fazendo um curso lá, tem alguma dúvida, manda um zap para ele. A gente está criando um grupo do Síndico Lab só aqui para o Espírito Santo. Depois vou pedir para ele mandar o grupo para as pessoas que se inscreverem no curso. E esse curso a gente vai falar só sobre IA, pessoal. Vai ser o curso da IA condominial. A gente vai trocar experiências, a gente vai falar sobre isso bastante. Lá no Síndico Lab, a gente tem um espaço de podcast. Então, se você quiser também gravar um podcast lá no momento que você estiver lá, dar o seu testemunho. Cara, o Rafa está super aberto para poder receber você lá. E o Síndico Lab, pessoal, não sei quem conhece aqui, quem não conhece, foi criado por Márcio Radkowski, tá? Eu fiz uma mentoria, eu paguei uma mentoria para ter o apoio dele no início da minha profissão. E a gente conheceu todas essas pessoas lá de São Paulo, né? Eu não atuo no mercado de São Paulo, mas eu tenho um vasto relacionamento lá. Esses dias mesmo eu recebi uma solicitação de um condomínio de lá, as pessoas, fornecedores de lá, eu estou nos grupos de lá, né? Sou bem ativo lá com o mercado. O pessoal
contribui bastante com a minha gestão, né, através do Síndico Lab. Então, eu espero ter concatenado aqui para vocês e resumido o máximo que eu pude para que todos vocês comecem a usar IA, comecem a utilizar. Para com esse negócio que vai perder emprego, para com esse negócio que vai matar os humanos, né? Não tem apocalipse aqui, tem melhora de condição de vida e, principalmente, ganho de tempo para todos nós. Uma boa noite, uma boa feira e muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui hoje. Obrigado.